Nesse tutorial, nós vamos ver como inserir esquadrias utilizando o comando chamado multiline. O comando multiline permite que nós criemos mais de uma linha ao mesmo tempo, com um elemento composto. Inicialmente, para criar uma multiline, nós antes precisamos definir o seu estilo. E nós fazemos isso com o comando ml style. Vocês podem ver aqui. Ao apertar Enter, eu consigo ver os estilos de multilinha. Aqui, por exemplo, já tem uma pré-configurada em que nós temos o estilo de esquadria para a parede de 15 centímetros, em que nós temos as linhas externas na cor vermelha, representando linhas mais finas, e internamente duas linhas na cor amarela, representando as linhas mais grossas. Para criar um novo estilo de multilinha, nós selecionamos o botão New. Nesse quadro de criação da multilinha, nós especificamos o nome do estilo. Então, vou colocar esquadria tutorial 15 centímetros. Aqui, nós selecionamos um estilo de partida para a criação da multilinha. Sempre precisamos marcar um, mesmo que a gente modifique todo o conteúdo. Eu vou selecionar o Standard e partir de um modelo padrão. Uma vez selecionado o nome do estilo, o nome do modelo base, eu clico no botão Continue e tenho acesso ao quadro de criação da multilinha. Aqui nós podemos, nessa primeira caixa, escrever uma descrição. Então eu posso colocar aqui esquadria cortada para a parede de 15 centímetros. Por exemplo, isso é um passo opcional, tá? Ele serve apenas para vocês poderem lembrar do que se trata cada modelo de multilinha. Nesse quadro logo inicial, nós podemos optar por fechamentos nas extremidades da multilinha. O primeiro ponto e o segundo ponto. Tá? Se eu seleciono a opção Line, ele vai fechar. Quando eu traço uma multilinha, ele fecha o seu início e o seu fim com uma linha perpendicular ao seu eixo de traçado. Na opção Alter Arc, ele termina com um pequeno arco ligando as linhas externas. E na opção de baixo, com um pequeno arco ligando as linhas internas. Posso também marcar um ângulo. Por exemplo, quando eu marco a opção Line, eu posso especificar um ângulo diferente de 90 graus. Isso permite que eu crie acabamentos diferenciados. Tá? Vocês depois podem testar aspectos diferentes dessas configurações. Em Fill, nós podemos escolher um preenchimento. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma marca de parede, como se fosse a parede achurada ou preenchida com a cor sólida, eu poderia selecionar aqui uma cor qualquer. No nosso caso, vamos deixar como None. Onde temos Display Joints. Nos cantos, por exemplo, se eu tivesse feito essa parede com multiline, esses cantos aqui teriam uma pequena linha ligando esses dois pontos aqui nas juntas das multilinhas. Agora chegamos no quadro importante para a configuração do estilo de multilinha. No estilo Standard, nós já temos aqui uma configuração pré-definida que é diferente daquela que vamos precisar. Bom, inicialmente é preciso ter em mente que quando criamos uma multilinha, é como se eu imaginasse nesse quadro daqui que eu tenho na distância zero um eixo imaginário e a partir desse eixo zero eu especifico as distâncias desse valor offset para as linhas que vão compor o elemento multilinha. Então, se eu tenho aqui uma parede de 15 centímetros, eu vou imaginar que existe um eixo na posição zero e aí eu vou dividir
a parede em duas metades iguais. E nesse caso eu teria uma linha superior a 7,5 cm e uma linha inferior a 7,5 cm desse eixo. E como é que eu configuro aqui? Bom, eu posso alterar essas duas primeiras linhas aqui para as medidas correspondentes. Então, nessa primeira opção, eu vou colocar um offset de 0,075, que dá 7,5 cm para cima. E na segunda opção, menos 0,075. Tá? Esses são os dois valores para as linhas externas. Com isso, eu tenho uma parede de 15 centímetros. Vou adicionar, então, mais duas linhas. Vejam que ele automaticamente coloca com offset 0, traçado no eixo. E aqui eu vou colocar a espessura da folha da esquadria cortada, que podemos colocar aqui como 0,015, 1,5 cm. E na segunda opção, menos 0,15. Então eu tenho aqui uma linha simétrica em relação ao eixo 0, ok? Bom, agora vamos voltar aqui ao primeiro traço. Basta que eu clique aqui nessa setinha para subir. E eu vou especificar as cores. Então, eu posso especificar tanto cor quanto tipo de linha. Nesse nosso primeiro caso, eu vou especificar uma cor vermelha, representando a linha mais fina. As linhas da esquadria interna eu vou botar by layer e vou aproveitar, no caso, a cor do layer esquadrias. E a última cor, a última linha, que é da parede externa, eu vou colocar vermelho. Todas as linhas serão contínuas, então eu vou deixar a opção by layer marcado para todos eles. Defini então meu modelo de multilinha, posso clicar OK, e aqui eu vejo o preview. A linha branca indica, nesse caso, não a cor que ela vai assumir, mas que ela está na cor by layer. Quando eu jogar no layer esquadria que tem cor amarela, essas linhas internas assumirão essa cor amarela. Bom, além disso, nessa planta, nós vamos precisar de algumas esquadrias que estão fora do nível do corte da planta baixa, né? Aquele nível imaginário que nós usamos para representar o corte para a geração da planta baixa. Eu vou criar, então, mais um estilo em New. Vou escrever o nome Esquadria Tutorial 15 centímetros de projetada. Isso quer dizer que essa esquadria vai representar, essa linha que nós vamos criar agora, vai representar uma esquadria que não está no plano de corte da planta baixa, ok? Vou utilizar como padrão esse estilo que nós acabamos de criar para aproveitar as linhas já existentes e vou clicar em Continue. E eu vou fazer aqui esquadria, vou mudar o nome, projetada para a parede de 15 centímetros. Vou marcar, prestem atenção aqui, line start e end, ok? E aqui eu vou fazer uma pequena modificação no estilo de linhas internos, esses dois. Eu vou selecionar primeiro o 0.015, clicar em Line Type. Aqui eu tenho acesso aos estilos de linha. Vejam que não tem nenhuma linha tracejada aqui. Eu vou clicar no meu botão Load para adicionar novos estilos de linha. E aqui nós temos uma grande lista de estilos de linha. Eu vou selecionar a opção Hidden. Tá? Opção Hidden. Clicar em OK. E eu vejo aqui que está carregado esse estilo de linha. Aqui a aparência dele e o nome. Ok? Clico
no botão OK para confirmar minha seleção, e aqui eu já vejo o tipo de linha hidden para esse primeiro elemento. Clico no segundo elemento, venho em Line Type novamente e clico em Hidden aqui, marco OK. Então eu tenho as linhas by layer, as linhas internas como hidden. Essas linhas internas ou externas aqui, eu na verdade depois vou apagar. Eu vou usar apenas esse elemento como referencial, tá? Para poder traçar a esquadria projetada. Ok? Vou também fazer uma seguinte mudança. Essas duas linhas eu vou botar na cor vermelha, porque a esquadria projetada vai ter uma cor mais fina. Mantenho o ângulo de 90 graus porque eu quero delimitar os extremos da minha esquadria com essas linhas que eu vou criar aqui nessa opção. Clique em OK para confirmar. Então eu tenho aqui a pré-visualização. A linha não está tracejada simplesmente por um elemento de escala que nós depois vamos poder ajustar. Ok? Vamos clicar então em OK para confirmar a criação dos estilos. Antes disso, selecionemos aqui com duplo clique esquadria tutorial 15 centímetros. Vamos clicar em OK. Vou então criar um novo layer chamado esquadrias. Vou alterar aqui a cor para amarelo, index color número 2, tá? Clico em OK, está aqui definido, fecho a minha barra e volto aqui, clico sobre o layer que eu acabei de criar, esquadrias, para defini-lo como layer ativo.